Como é a alimentação do gado criado em confinamento na integração lavoura, pecuária e floresta? Vamos saber agora em mais uma capacitação tecnológica. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo da Costa Gomes, sou pesquisador da área de nutrição animal aqui da Embrapa Gado de Corte. A nossa aula tem esse título, Nutrição e Alimentação de Bovinos de Corte em Sistema de LPF. É uma aula de continuação do assunto relacionado à nutrição. Em outra aula temos abordado aí o assunto suplementação de pastagens. E nessa aula a gente vai abordar o tema confinamento. Bom, falando um pouco então de formulações, a gente falou do animal, a gente falou dos ingredientes que a gente pode inserir na dieta de confinamento. Agora vamos falar um pouco do balanceamento dessas dietas, tá? Historicamente, no Brasil, os confinamentos no início utilizavam muito mais alimentos volumosos do que concentrados, principalmente pensando em custos, tá? Um exemplo, enquanto uma tonelada de bagaço de cana custa R$30, R$40, uma tonelada de farelo de soja custa R$1.200, R$1.400. Tá? Então existe essa tendência de maior uso de alimentos volumosos. Agora, a partir do momento que se começou a avaliar, fazer estudos mostrando a possibilidade de maior inclusão de alimentos concentrados e dos benefícios desses alimentos, tá? A partir disso começou a existir uma tendência das dietas de confinamento do Brasil serem de menor concentração de volumosos e maior concentração de concentrados, como observado nesse gráfico aqui, tá? Que é um estudo do Danilo Milling, colega lá da Unesp, em que ele fez o levantamento da maioria das dietas que são utilizadas no Brasil, daí que ele observou que existe uma tendência de maior utilização de dietas com maior porcentagem de concentrado, como é o caso aqui de 70 até 90. Tá? Em um estudo posterior, que ele fez 2 anos após esse estudo ser publicado, ele observou um aumento ainda mais dessas dietas aqui, com 80% a 90% de concentrado. Tá? Basicamente devido aos benefícios, tá, de maior desempenho e melhor conversão alimentar. Obviamente que isso está relacionado, tá, tem que estar relacionado ao custo-benefício. O maior uso de concentrados está ligado a anos em que o milho, farelo e soja estão a preços mais acessíveis ou quando a arroba do boi gordo ou da vaca está em níveis mais elevados. Tá? Independente disso, atualmente a gente usa uma abordagem diferente para formulações de rações, tá? A gente não pode ter mais uma definição empírica da dieta que a gente vai usar no confinamento e principalmente da relação volumoso-concentrado que a gente vai utilizar, tá? Isso aqui é uma simulação realizada para demonstrar o que tem acontecido hoje. Então, basicamente, simulação de 3 dietas de confinamento, em que eu tenho uma dieta 1, 2 e 3, aqui na segunda, na terceira e na coluna, na segunda, na terceira e na quarta coluna, respectivamente, em que variou-se a concentração de volumoso e de concentrado, de 1 para 3 eu tenho uma maior participação de concentrado no 3, tá? E isso, teoricamente, eleva o meu ganho de peso. Tá? Quando a gente olha no custo dessa dieta, obviamente, a dieta com maior volumoso tem um custo menor, quando comparado à dieta com menos volumoso. Então, apesar de eu ter um ganho menor esperado para a dieta com mais volumoso, eu tenho um custo da dieta menor. Tá? Só que quando eu olho o custo da arroba que os animais ganharam, eu tenho uma diferença contrária. Tá? Então, o custo da arroba da dieta com menor volumoso e mais barata, aqui nessa simulação foi R$7 maior que o custo da arroba produzida através da dieta com maior concentrado. Tá? Ou seja, não é porque eu estou levando uma dieta de menor custo que eu vou ter maiores benefícios financeiros. Tá? Então hoje, isso é só para demonstrar a necessidade da abordagem atual de formulação de rações. Hoje a formulação ela é feita se comparando o custo da dieta simulada e o benefício que ela vai trazer em termos de ganho de peso. Então, hoje a gente utiliza softwares que eu simulo a dieta formulada através de modelos biológicos de crescimento. Então, o nível de energia, o nível de proteína, o nível de minerais, de vitaminas, eu insiro dentro de modelos biológicos. Esse modelo vai me simular o quanto esse animal vai ganhar de peso
E a partir do ganho de peso, eu vou saber a minha receita bruta em termos de arrobas produzidas e eu vou comparar isso sempre com o custo da dieta que eu estou simulando, tá? E a gente faz essas simulações com várias dietas até otimizar, encontrar uma dieta ótima que vai me levar a um menor custo da arroba produzida, e essa é a abordagem que a gente tem utilizado atualmente para formulações de rações, tá? Então, para aqueles interessados na área de formulações de rações, principalmente de confinamento, tá? A Embrapa disponibiliza uma ferramenta grátis, tá? Os senhores podem procurar, esse software chama Embrapa Invernada. Basicamente ele é um simulador de animais a pasto, mas ele também, dentro dele, tem um formulador de rações, tá? Para aqueles interessados, basta fazer uma busca na internet por Embrapa Invernada, vai dar o link de download, todos podem fazer o download desse software. Então, como observado no slide, existe aqui a possibilidade de você fazer a formulação, variando, escolhendo os ingredientes e variando a quantidade, a concentração desses ingredientes na dieta. A partir dessa variação, vai me dar o perfil nutricional dessa dieta, e esse perfil nutricional vai ser simulado, me dando aí qual é o peso final no confinamento, qual o ganho de peso esperado, qual o consumo da dieta esperada e também a conversão alimentar e todos os outros indicadores financeiros, tá? Então, a gente sempre estimula os produtores, aos técnicos a fazerem uso dessa ferramenta. É uma ferramenta bastante robusta e não existe custo nenhum para as pessoas utilizarem, tá? Algumas recomendações práticas em relação à formulação. Então, já foi citado, né, a questão da gordura na dieta. Normalmente a gente restringe a 7%, a gente coloca aqui devido ao fato de caroço de algodão, de soja serem utilizados serem produzidos dentro dos sistemas integrados, e muitas vezes o técnico, o produtor quer utilizar esses ingredientes na dieta de confinamento, então sempre se atentar a esse limite de 7% de lipídios, tá? Em relação à proteína, isso aí o Embrapa Invernada já faz por si só, tá? Ele coloca um limite aí, existe uma formulação para proteína degradável no rumen, para diminuir as necessidades proteicas, e sempre é feito aí em função do nível de energia da dieta, tá? A gente sempre estimula o uso de ureia nas dietas de confinamento para diminuir o custo da proteína dietética, tá? E a gente recomenda um uso aí em torno de 1%, e algumas outras recomendações, por exemplo, como a combinação de fontes de amido com fontes de pectina. Um grande exemplo é a combinação de milho com polpa cítrica. A gente tem visto grandes benefícios com essas combinações, tá? A gente também tem recomendado o uso de aditivos alimentares, tá? Basicamente, o que esses aditivos se propõem é melhorar a fermentação ruminal, de forma a torná-la mais eficiente, tornar o uso dos alimentos mais eficientes, e isso refletindo principalmente em conversão alimentar, tá? A gente tem diversos aditivos no mercado, a gente tem aditivos que se mostraram tendo bons resultados, mas infelizmente a gente tem vários que estão no mercado e que a gente não tem visto benefícios, tá? Alguns deles são mais tradicionais, são mais longamente utilizados, tá? Os mais utilizados, monencina, salinomicina, lazalocida, já são utilizados já há algum tempo, com benefícios mais concretos, mas atualmente tem sido colocado no mercado a virginimicina com algum benefício, tá? Porém, alguns outros que existem no mercado que a gente não tem visto tanto resultado positivo, se enquadram basicamente nessa categoria de leveduras e probióticos. A gente tem visto benefícios em alguns casos, mas quando a gente compara com esses outros aditivos elencados primeiramente, a gente não vê resultados tão concretos quando comparado a esses outros aditivos, ok? Então a gente sempre recomenda o uso desses aditivos, mas recomendamos também que o técnico seja consultado para que o técnico faça a melhor escolha de qual aditivo utilizar, dependendo do objetivo da produção. Bom, uma modalidade de confinamento que é um pouco diferente do confinamento tradicional, tá? É a terminação, é o confinamento com dieta de grãos inteiros, tá? Essa prática tem se tornado mais comum no Brasil,
Tá? E basicamente ela se utiliza da premissa de que essa dieta ela pode fornecer as condições necessárias de boa fermentação ruminal, tá? Mesmo utilizando uma dieta com um riquíssimo teor de amido e também arriscada para o animal. Tá? Basicamente, essa dieta de grão inteiro consiste aí em torno de 85% do milho inteiro, tá? E 15% de pellets comerciais. Nesse pellet existe uma fonte de fibra, existe fonte de proteína verdadeira, existe fonte de nitrogênio não proteico, junto com minerais, aditivos, vitaminas, tá? Complementando assim a dieta, os outros 85% que basicamente são compostos por milho. Tá? Nesse caso, o fato dele ser inteiro, o milho ser inteiro, ele teoricamente ele possibilita o processo de ruminação. Tá? O processo de ruminação ele é desencadeado através de um atrito do alimento que é ingerido com a parede ruminal, com o distendimento, com a distensão da parede ruminal, e isso estimula o animal a fazer contrações, e essas contrações são a base para a ruminação. Tá? Qual é a importância da ruminação nesses casos? A ruminação permite que o animal ingira mais saliva, essa saliva possui tamponantes, e esses tamponantes contribuem para a manutenção, principalmente, do pH ruminal. A manutenção do pH ruminal ele é decisivo para o aproveitamento da dieta de confinamento. Tá? A partir do momento que eu tenho uma queda muito grande no pH ruminal, eu começo a prejudicar todo esse ambiente, eu começo a ter variações nas populações microbianas, isso leva a menor aproveitamento da ração de confinamento e também leva a alguns problemas que a gente chama de distúrbios metabólicos, tais como acidose ruminal, laminite, timpanismo, etc. Tá? Então, a dieta de grão inteiro pode ser bastante interessante, mas o produtor e o técnico têm que saber que eles estão no fio da navalha. Tá? É uma dieta de alto risco, tá? Principalmente devido à possibilidade de doenças metabólicas, e a partir do momento que o técnico e o produtor adotam essa dieta, eles têm que conhecer esses riscos. Tá? Então, basicamente, o que é mais importante a gente colocar em pauta aqui é a adaptação a esse tipo de dieta. Existem vários protocolos de adaptação, esse é apenas um. Tá? Então, o que se faz o animal ainda a pasto, se faz um fornecimento de milho moído fino, em torno de 2 a 3 quilos por animal por dia, por um período aí de 1 a 2 semanas. Tá? Qual é a função do fornecimento desses 2, 3 quilos de milho moído fino? O milho moído fino vai fermentar rapidamente no ambiente ruminal, tá? Esse ambiente ruminal ele vai se adaptar àquela condição mais agressiva de fermentação. Tá? Os próprios produtos da fermentação ruminal vão estimular o animal também a se adaptar ao seu metabolismo, principalmente o metabolismo do seu trato gastrointestinal, para logo lá na frente receber essa dieta de grão inteiro. Tá? Então, a partir desse fornecimento, se faz um aumento gradual então, dessa mistura de pellet e grão inteiro, que é 15% do pellet e 85% do grão inteiro. Então, você faz isso gradualmente. Aqui é um exemplo da gente aumentar por 5 passos, tá? Com 3 dias de intervalo. Existem diferentes protocolos. Normalmente, os técnicos de cada empresa de nutrição utilizam protocolos diferentes. O importante é o resultado. Isso aqui é apenas um exemplo. O importante é que essa adaptação seja muito bem feita para que o animal siga aí depois 50, 60, até 100 dias nessa dieta sem muitos prejuízos. Quando a gente tem recomendado o uso desse tipo de dieta? Principalmente para produtores que não têm estrutura para produzir volumosos, que não têm estrutura para o próprio processamento do grão na fazenda, tá? E confinamentos pequenos, tá? Que o produtor não quer fazer grandes investimentos em infraestrutura, em fábrica de ração, em currais muito grandes, etc. Tá? Então, dentro do sistema de integração lavoura-pecuária, principalmente pensando aqueles produtores que têm na lavoura de milho como um dos componentes do seu sistema, então a terminação com essas dietas de grão inteiro pode ser uma boa alternativa, principalmente pensando na menor necessidade de investimentos com infraestrutura. Bom, finalizando a nossa aula,
como síntese do conteúdo, então o que a gente falou é que sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta podem adotar e se beneficiar do confinamento mais facilmente. Então, o próprio sistema, devido à produção de grãos na propriedade e à aptidão agrícola daquele produtor, isso favorece a adoção do confinamento. E o confinamento em si, ele favorece o sistema pelo confinamento de animais mais exigentes, abrindo as áreas de pastagens para outras categorias. Então, a gente vê principalmente esse benefício. Tá? A gente falou um pouco das categorias que são normalmente recomendadas para confinamento: machos, fêmeas, mais próximo ao abate, restando aí suas 2, 3 arrobas para ser terminadas. Tá? Muito importante nesses casos que a gente tem levantado essa questão de buscar animais com maior aptidão de carne, principalmente pensando em produtores que têm pouca experiência com pecuária. Tá? Então, a gente tem levantado essa questão. Tem recomendado, então, adotar essa abordagem mais nova, mais atual de formulação de rações, para a utilização de formulações de mínimo custo da arroba. Então, a gente apresentou uma ferramenta que é o Embrapa Invernada, que fica à disposição dos senhores para fazer uma dieta de confinamento mais adequada. Tá? A gente tem recomendado, a gente falou um pouco dos aditivos, recomenda o uso de aditivos de confinamento, que existe benefício principalmente em termos de conversão alimentar. E também a gente falou que é necessário, seja no confinamento tradicional, mas principalmente nas dietas de grão inteiro, confinamento grão inteiro, é necessário um bom trabalho na adaptação para que não haja prejuízo depois ao longo do confinamento. Bom, era isso que tínhamos para apresentar, espero que aproveitem e até uma próxima.